Jovens, voltamos para mais uma aula de instrumentação, onde hoje nós vamos aí finalizar aí as milhares, os milhões de instrumentos de medição de vazão. Pois é, são muitos, mas são muitos que são importantes e são muito comuns da gente encontrar aí, né, em diversos sistemas de instrumentação. Bom, só para relembrar aí sobre os últimos que a gente havia estudado, a gente falou aí sobre 8 tipos de instrumentos principalmente, tá? E aí vocês perceberam que todos eles tinham características extremamente importantes aí no nosso sistema, principalmente aí associada a existe alguma coisa que vai afetar a nossa vazão, vai ter aí alguma coisa que vai obstruir, alguma coisa, algum equipamento que vai ser colocado no meio para auxiliar a nossa medição de vazão e assim por diante. Ou seja, se existe esse equipamento, esse instrumento ou essa barreira no meio, é importante aí que nossa vazão fosse o mais limpa o possível, ou seja, não tivesse partes sólidas, poeira, lixo, lama, nem nada disso. Quanto mais limpo fosse a nossa vazão, o nosso fluido que vai atravessar, seja ele líquido ou gases, melhor seria aí para a nossa medição de vazão. Bom, exceto aí principalmente relacionado ao tubo de Venturi e a placa de orifício, né? A placa de orifício, por exemplo, eu até falei para vocês que ela poderia ser utilizada aí como uma forma de filtragem, tá? Mas os demais equipamentos é obrigatório, não pode ter aí partículas em suspensão nesse nosso fluido, partículas sólidas nesse nosso fluido, tá? Bom, os instrumentos que a gente vai ver hoje, eles já não têm esse problema mais. Por quê? Eles vão aí fazer a medição da vazão a partir de métodos ou utilizando aí características desse nosso fluido sem que exista aí essa modificação, esse instrumento, essa barreira aí no meio do fluido, tá? Então, a gente pode ter aí fluidos com partículas sólidas, pode ser fluido corrosivo, pode ser fluido abrasivo, pode ser qualquer tipo de fluido. E vocês vão ver aí que tem alguns que quanto mais sujo, melhor. Bom, vamos ver então esses instrumentos. Bom, o primeiro é o medidor de Coriolis. Bom, qual que é a ideia aqui desse medidor de Coriolis? A gente vai ter uma tubulação aí com uma pequena curva, tá? E essa tubulação ela tem que ser flexível. Por quê? Existe um instrumento que vai fazer a vibração dessa nossa tubulação. E aí, com essa vibração, a gente vai conseguir medir a vazão desse fluido que está atravessando. Olha só, no exemplo aqui que eu mostro para vocês, ele indica aqui a presença de 2 sensores. E aí, quando existe a vazão nesse nosso sistema, aqui os sensores vão medir em frequências diferentes. Então, se não existisse nenhuma vazão, aqui os 2 sensores eles receberiam pulsos na mesma frequência, sem nenhum atraso entre as medições. Só que quando existe a presença de um fluido, que é aqui mostrado, essa nossa tubulação ela vai começar a oscilar de uma forma diferente. Bom, então, qual que é a ideia desse nosso equipamento? Olha, existe um sensor, pelo menos a montante, que é na entrada desse nosso equipamento, e existe um outro sensor ajusante, que é na saída. E aí, à medida que essa nossa tubulação vai vibrando,
esses sensores na entrada e na saída vão receber pulsos diferentes. E esses pulsos vão estar associados aí à vazão desse nosso sistema, que está relacionado aí ao estudo de Coriolis. Bom, mas além disso, esse equipamento ele tem a capacidade também de fazer a medição de densidade e viscosidade junto da vazão. Isso daí é uma coisa muito importante. Ou seja, o nosso sistema, o nosso fluido, ele não precisa ser limpo, ele pode ter aí variação de material, ele pode ser corrosivo, ele pode ser abrasivo, não tem problema. Ele pode modificar à medida que o tempo vai passando, que o nosso medidor de Coriolis ele vai conseguir aí fazer essas medições. Então isso é um ponto muito importante nesse equipamento. Bom, um outro aqui que a gente tem, ele necessita aí, ele toma como base forças eletromagnéticas. Bom, imagino que vocês saibam aí de sistemas com cargas, né? Cargas positivas, cargas negativas. Além disso, ímãs, a gente tem aí polo norte e polo sul. Qual que é a ideia desse equipamento? Já que a gente tem um sensor magnético, nós vamos colocar na tubulação, na parte externa, por exemplo, aqui um ímã. Aqui, por exemplo, um polo norte em cima e um polo sul na parte de baixo dessa nossa tubulação. E o que acontece? Esse ímã vai criar aí um campo magnético interno na nossa tubulação. E aí, se por um acaso esse nosso fluido possui partículas carregadas, partículas eletrizadas, quando essas partículas atravessam esse nosso campo magnético, então elas vão deslocar, elas vão se mover, elas vão arredar aí para os lados, como é mostrado aqui na imagem. Olha só, de repente existe a vazão e as partículas carregadas positiva e negativamente, elas são separadas por causa do nosso campo magnético. Bom, e aí, por que isso acontece? Basicamente, lá no eletromagnetismo, a gente consegue calcular aí a força magnética que uma carga, por exemplo, vai sofrer quando ela estiver em um campo magnético, que é dado aí por essa equação. Ou seja, se a gente tem uma carga e essa carga ela está dentro de um campo magnético, a tendência dela é girar. Nesse caso aqui, o campo magnético está entrando para dentro do papel, para dentro dessa nossa tela. Então, a carga positiva ela iria girar aqui nessa direção. Bom, no nosso caso, no nosso equipamento, a gente não vai ter aí um campo magnético tão extenso. Então, quando a nossa carga ela entrar nesse campo magnético, ela vai começar a girar e depois ela vai sair e depois ela mistura tudo de novo. Ou seja, esse campo magnético vai fazer essa modificação aí na posição. E aí pensa o seguinte, no primeiro caso eu mostrei para vocês um campo magnético fixo. E se a gente tivesse um campo magnético alternado, como é mostrado aqui, olha só o que vai acontecer. De repente, o polo norte e o polo sul, eles vão alternando na parte de cima e na parte de baixo. Eles vão alternando. E se a gente tem, por exemplo, aqui, eletrodos dos lados dessa nossa tubulação, a gente vai conseguir medir aí uma diferença de potencial, já que cargas positivas vão estar de um lado e cargas negativas vão estar do outro lado. E se por um acaso inverte esse nosso campo magnético, essas cargas também vão se inverter, como é mostrado aqui nessa nossa animação. Bom, ou seja,
qual que é o objetivo desse nosso medidor magnético de vazão? A ideia é fazer com que um fluido que ele obrigatoriamente precisa estar carregado, ele precisa ter partículas elétricas, ele consiga indicar aí através de tensão, ou seja, uma diferença de potencial, qual que é a vazão que está atravessando aí esse nosso fluido. Bom, e se a vazão altera, se a vazão, por exemplo, aumenta, existe também uma variação nessa nossa tensão que é medida aí nesses nossos eletrodos, beleza? Percebam então que neste caso, esse medidor magnético, ele é também um transdutor, já que ele, como saída, possui um sinal elétrico. Bom, e aqui a gente tem um outro equipamento, um medidor de efeito Doppler. Bom, não sei se vocês já ouviram ou já perceberam o efeito Doppler, que é aquele efeito quando, por exemplo, uma ambulância ou um carro de polícia que está, por exemplo, andando na rua com a sirene ligada, vocês percebem um som mais grave e depois um som mais fino. Bom, a ideia do medidor de efeito Doppler é fazer exatamente esse processo aqui para calcular a vazão dessa nossa tubulação. Então, para que isso aconteça, nós vamos utilizar aí, nos lados equipamentos que vão emitir ondas, e quando de repente a vazão aparecer nessa nossa tubulação, a gente sabe que se de repente a onda que está numa direção a favor dessa nossa vazão, ela vai andar aí um pouco mais rápido. Já no caso de uma onda que foi emitida no sentido contrário a essa nossa vazão, essa nossa onda vai andar bem mais lenta. Ou seja, nós conseguimos aí associar a velocidade ou a frequência que a gente está recebendo esses nossos sinais de onda com a vazão que está atravessando essa nossa tubulação. Bom, nesse caso específico, é muito utilizado esse medidor de efeito Doppler. Ele é muito utilizado por dois pontos. Primeiro, quando a gente encontra aí sistemas associados à lama ou a esgoto, ou seja, sistemas muito poluídos, fluidos com muita capacidade aí, de sujeira, de materiais sólidos, esse nosso equipamento ele acaba funcionando até melhor. Além disso, a ideia aqui desse nosso medidor de efeito Doppler é fazer com que o equipamento ele seja portátil. A ideia seria, por exemplo, se a gente tem um equipamento que for colocado sobre essa nossa tubulação, significa então que esse medidor ele pode emitir e pode receber um sinal de onda. E aí percebam que, como esse equipamento está fora da tubulação, ele não atrapalha aí o nosso processo. Ou seja, se eu quero medir em um determinado ponto a vazão, eu posso pegar esse equipamento que é portátil e colocá-lo em um determinado ponto. Se de repente eu quero mudar a medição, quero mudar o local da medição, eu posso também pegar esse equipamento e levar para outro ambiente diferente, sem problema nenhum, que vai funcionar da mesma forma. Ou seja, nesse caso aí, novamente nós temos aí um sinal de vazão entrando e como a saída, nesse caso, a gente vai ver aí uma diferença dessa onda. Ou seja, a gente vai ter aí sinais com frequências que vão estar diferentes. Bom, esse daí era o último equipamento. E aí percebam que esses instrumentos que eu mostrei por último, eles não possuem contato com o fluido, que é uma coisa extremamente válida, muito importante para a gente. E além disso, ele não tem
ele consegue, por exemplo, no caso do efeito Doppler, eu consigo fazer o transporte dele com uma forma muito mais fácil. Tranquilo? Bom, nos vemos na próxima aula, tá? Onde a gente vai ver aí um outro sistema. Então, até mais!